Aqui é uma questão interessante, que você que está me assistindo aí, todas as bandas, todos os ministérios, todos os cantores que já abençoaram você na sua vida, sempre foram financiados por igrejas, eventos, prefeituras, ou seja, tudo aquilo de bênção que você já recebeu por meio desses cantores, até de pregador, essa bênção foi viabilizada por meio de ofertas, cachês, estrutura financeira. Essas bênçãos que chegaram até você foram viabilizadas por meio de dinheiro. É isso que eu tô querendo dizer. Isso é verdade, essa é a mais pura verdade. Vamos aqui reagir a esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Vamos desenvolver o nosso ponto de vista de maneira mais apurada, que a gente puxou uma enquete esses dias aí sobre o caso de cobrar, né, para pregar. É certo bandas e pregadores cobrarem? Galera, esse assunto é muito bom. Desde já, deixe seu comentário aí, sua opinião. Deixe seu like, manda esse vídeo para alguém, se inscreva no canal e ative as notificações. Você acha que pastores e bandas, pregadores e ministérios devem cobrar para tocar em eventos? Diga aí a sua opinião. Vamos lá. Eu tenho algumas considerações para fazer sobre isso, mas vamos partir desse ponto de partida aqui. Então vamos lá. Eu pontuei algumas questões aqui, ponto por ponto, para a gente ir refletindo cada uma delas. O primeiro ponto é: não podemos cobrar, de fato. Ixi, ele já começou aqui dizendo que não pode cobrar. Tô reagindo pela primeira vez nesse vídeo aqui. Tô reagindo espontaneamente. Então pode ser que eu dê um comentário que ele vai dar depois ou discordar. Tá tudo certo. No ponto, já questiono primeiro: o que seria cobrar? O que a gente precisa de equilíbrio na reflexão não é porque envolve um valor, não é porque existe uma estrutura logística por trás que envolve dinheiro, que consequentemente alguém está cobrando para pregar o evangelho. Seja isso um ministério de louvor, seja isso um pregador. Porque quando você vai para a Bíblia e até para o exemplo de Jesus, você pega ali Lucas 8:1, diz que as mulheres que eram convertidas e libertas de espíritos malignos eram tão gratas que devolviam a Jesus a honra de maneira financeira. Pessoal, pra quem não sabe, esse aqui é o pastor Anderson Silva. Ele é um pastor conhecido aí na internet. Ele tá falando sobre isso. E olha o que ele falou. Uma das primeiras coisas que ele falou aqui que eu achei interessante. Nem sempre o fato de haver custos significa que alguém está cobrando. Ou seja, os custos são mais amplos do que a cobrança. Porque, em tese, eu acho que é isso que ele está querendo dizer, tudo que a gente faz tem custo. Tudo que a gente faz ministerialmente tem custo, certo? Financeiro. Mas não é pelo fato de ter custo financeiro que alguém está cobrando, certo? Então não é só quando alguém cobra que tem custo, certo? Vamos lá. Ao ponto que Jesus, começamos bem aqui. Além de ter uma logística ministerial, ele tinha um tesoureiro, que era Judas, o traidor. Então aqui a gente já tem um grande problema. O que seria cobrar? Se tudo que envolve um valor é uma cobrança, nós estamos sem perceber algo de extrema importância. Por exemplo, não existe Bíblia sem, primeiro, um tradutor e, segundo ponto, de uma gráfica, terceiro ponto, de uma transportadora, quarto ponto, de uma loja. Então, 4 pontos aqui básicos. Aí os haters vão dizer assim: mas o tradutor poderia traduzir de graça. Porque de graça recebei, de graça dai. Ora, não é isso que ele está falando. Essas pessoas não entendem, pelo amor de Deus, que não é isso que ele está falando, tem nada a ver com isso. O evangelho é de graça, meus irmãos. O evangelho é de graça. Mas as horas que você estuda para fazer um sermão não são de graça. Você aprendeu mediante horas do investimento, não somente financeiro, mas do suor das suas lágrimas. Logo, aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. Mas aquilo que eu não recebi de graça, como é que eu posso dar de graça? Aquilo que me custou muito, certo? Preste atenção nisso. Então, e seguindo a lógica do... Até agora eu estou concordando com ele. Seguindo a lógica do Anderson Silva, Jesus estava errado também. Porque o ministério dele tinha custo, certo? Muito embora ele não cobrasse. Veja como é complexo. Para a gente fazer essa reflexão. Nem Martinho Lutero, há
na época da Reforma, se não fosse Gutenberg promovendo esse avanço tecnológico na época, ele não poderia, depois de traduzir a Bíblia do latim para o alemão e do alemão para tantas outras línguas, fazer com que a Bíblia chegasse ao homem comum, né? Como eu e você. Então isso teve um valor por trás, né? Sim. Então a impressão de tantos livros, né? Ter uma Bíblia, você precisa ir numa loja e comprar uma. Então aquilo, de certa maneira, teve uma movimentação financeira. E aqui que a gente tem que amadurecer. Nem tudo que envolve dinheiro é uma cobrança para que se pague o Evangelho. Agora o terceiro ponto, que é de extrema importância. O terceiro ponto é de extrema importância, que é o que a gente vai dividir, né, no que eu vou chamar de preço e valor. Vamos ver não aqui. podemos cobrar. O Evangelho não tem preço. Verdade. Aí tem pessoas se aproveitando da fome espiritual do povo de Deus. Beleza. Que é outra questão importante. E é uma coisa que a gente deve pontuar também. Não é porque tem gente de fato se aproveitando do povo de Deus, e de fato tem, que nós devemos demonizar a logística que envolve tudo isso, certo? Então, não é porque pessoas estão usando ferramentas úteis de forma inútil ou de forma perniciosa que aquela ferramenta necessariamente vai ser uma coisa ruim. O problema é quem usa aquela ferramenta e não a ferramenta em si. O problema não é o ministério, se você for entender a logística do ministério como uma ferramenta para avançar o Evangelho. O problema é quem faz o mau uso dela, certo? Para gerar um preço, seja para pregar o Evangelho, seja para louvar o Evangelho, para louvar ao Senhor, né, por meio de um ministério de música, ou para qualquer outra questão que envolva o grande chamado da igreja para a evangelização das nações. Diferente do preço é o valor. Um ministério que se estabeleceu, né, seja ele de pregação, seja ele um seminário teológico, seja ele uma banda, um ministério de louvor, eles, ao terem uma logística, eles não estão falando sobre preço, porque não podemos vender o que não somos autorizados. Não existe produto para aquilo que eu não sou autorizado a vender. Exatamente. Eu não posso vender o Evangelho não tem preço. Exatamente, por isso que a gente recebe o Evangelho de graça, a gente dá de graça. Mas existem outras coisas que a gente não recebeu de graça, como, por exemplo, a formação para que estejamos aptos a compartilhar o Evangelho de forma que transforme a vida de pessoas, tá? Isso não é de graça. Além disso, existem outras questões, como, por exemplo, a família que você deixa quando você vai pregar. Os filhos com os quais você deixa de ter tempo de qualidade quando você se desloca para abençoar uma congregação. Estes são outros custos que não financeiros, mas que devem ser compensados financeiramente, certo? Obviamente, irmãos, que isso é tudo senso comum. O próprio fato, e aqui um desabafo pessoal, porque, graças a Deus, as igrejas que me convidam sempre são muito generosas, nunca tive problema com isso, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Mas eu sei que essa discussão ela existe, e o simples fato dessa discussão existir e tomar um espaço tão grande de polêmica na cabeça das pessoas simplesmente mostra o quão imatura é a igreja brasileira, né? Então é uma forma da gente lidar com essa questão também. Mas por trás daquela estrutura ministerial pode haver um valor embutido, que é uma equipe trabalhando, Sim. que é uma logística, que é uma mais gestão, simples de entender, que não é pecaminoso, assim como Jesus Cristo teve. E aqui que a gente tem que ser equilibrado. Quando nós convidamos bandas ou pregadores, nós estamos lidando com o quê? Alguém que cobrou um preço ou alguém que tem um valor. E esse valor, existe toda uma fundamentação. Além de toda a gestão, estrutura, logística que essa pessoa possui, ela possui um interesse
na edificação do corpo de Cristo. Então, Exatamente. Toda aquela estrutura ministerial tem um valor. Para que uma pessoa possa sair de casa, uma banda, um ministro de louvor, ele está deixando de fazer algo, ele está deixando a família dele, a igreja local. Foi o que eu acabei de falar. Ele está saindo de casa e aquilo gera um ônus. Não tem como a gente pegar um Uber. Aquilo gera um ônus que precisa. Um ônus é um contratempo, digamos assim, é uma desvantagem. E esse deslocamento, essa logística gera uma desvantagem para a pessoa que está vindo, que precisa ser compensada, porque a justiça faz parte dos pilares do reino de Deus. O reino de Deus é baseado em justiça, né? Então, baseado nessa justiça, esse contratempo que esse ministro teve deve ser compensado de forma financeira. Pegar um táxi, pegar um voo, despassar bagagem, quando é um ministério de louvor, ensaio, CD, estrutura, equipamento e tal, tudo isso é um ônus. Nem tem mais CD hoje. Então existe um valor por trás daquilo e a gente precisa de equilíbrio para enxergar isso. O quarto ponto são as estruturas. Ministérios bem-sucedidos sempre terão estruturas de funcionamento a partir do secretariado, né, de uma gestão financeira, organizacional, para cuidar de tudo aquilo que está sendo feito. Mas partindo... Aqui é uma questão interessante, que você que está me assistindo aí, todas as bandas, todos os ministérios, todos os cantores que já abençoaram você na sua vida, sempre foram financiados financeiramente por igrejas, eventos, prefeituras. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Tudo aquilo de bênção que você já recebeu por meio desses cantores, até de pregadores, sempre essa bênção foi viabilizada por meio de ofertas, cachês, estrutura financeira. Essas bênçãos que chegaram até você foram viabilizadas por meio de dinheiro. É isso que eu estou querendo dizer. Isso é verdade. Essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura verdade e ninguém pode negar isso. Da banda ou do pregador, eu não posso me aproveitar da estrutura. Eu tenho uma estrutura para me dar uma desculpa de inserir um preço. É aqui que está o perigo. Porque eu tenho uma estrutura, eu vou entrar no automático. Então, por exemplo, Jesus pediu o nível de estrutura e logística que você tem, ou é só ego, ou é só espírito de grandeza? Porque, por exemplo, se você está servindo o corpo de Cristo, você tem que ter logística e estrutura também flexível que consiga se adaptar. Você quer um exemplo? Você não vê grandes bandas em pequenas igrejas. Isso é um pecado. Você não vê grandes pregadores em pequenas igrejas. Grandes pregadores e grandes bandas não postam suas pequenas ações. Eu tenho visto isso mudar, tá? Eu acho que, por tanto receberem crítica, muitos artistas grandes têm feito agendas em igrejas pequenas. Eu tenho visto isso. Acompanho, tenho amigos que tocam com artistas e tal. Eu sou músico, né, também. Trabalhei com isso um tempo, né? Até pouco tempo atrás. E eu tenho visto isso mudar. Eu acho que alguns desses grandes artistas receberam tantas críticas que começaram a botar a mão na consciência e dizer assim: não, vamos tocar agora, vamos fazer o nosso trabalho direito. Se não for pra glória de Deus, aí é o problema deles. Mas pelo menos, para não ficar mal, vamos fazer o nosso trabalho direito. Porque aquilo não dá rentabilidade, não dá lucro. Bandas famosas talvez não se engajem no louvor da sua igreja local. Também tenho visto isso mudar. Essa segunda parte aqui eu tenho visto ser uma coisa mais espontânea e orgânica e real. Real. E espaço real, melhor dizendo, né? Que é o fato de... Eu tenho visto ministros grandes, por exemplo, Aline Barros, eu tenho conhecidos do Rio de Janeiro que já me disseram que ela serve na igreja local. Ela é uma das líderes, inclusive. E eu poderia dar outros exemplos, né? Ananiel Eduardo, enfim, Projeto Sola. Tem, assim, eu não tô lembrando agora de cabeça, mas tem mais gente aí. Então a pessoa cria um nível de estrutura tão grande que ela esquece e entra no automático, que automaticamente, por estar engajado numa estrutura evangélica que roda o mundo
servindo de certa maneira o corpo de Cristo, já é o ministério dela. Talvez não, talvez você esteja iludido dentro de uma estrutura de poder. E ministério nenhum pode ter uma estrutura de poder, porque Jesus nos chamou para uma estrutura de serviço. Eu tenho um ministério e se esse ministério cresce, eu posso ter uma logística, uma estrutura. Mas baseado nisso, eu não posso dar desculpas de não servir qualquer tipo de contexto. E outra coisa, o que é viver de forma digna para você? Você pode viver do ministério. A Bíblia é clara quanto a isso. Aqueles que trabalham no altar, que vivam do altar, particularmente eu acho que se as pessoas que fazem uma tradução que é só a questão da ministração da palavra e dos sacramentos é uma interpretação muito ruim, ou seja, pessoas que trabalham com música devem viver do altar também, que se a igreja tiver a oportunidade de fazer isso, se os irmãos estiverem dispostos a pagar o cachê do cara, a oferta do cara. Claro que nada muito extravagante, para escandalizar, mas o que é viver digno para você? Você pode viver de forma digna, recebendo ofertas e cachês modestos e viver uma vida digna, abençoando pessoas, crescendo uma plataforma. E aí você tem que tomar muito cuidado para ser uma plataforma de visualização do evangelho e do reino de Deus e não seu, certo? E assim, vivendo de forma digna, abençoando outras pessoas, sendo um instrumento para levar mais bênçãos a vários lugares, através da sua visibilidade, do seu tamanho, e sem espoliar, sem depenar a igreja de Cristo. Então tá tudo certo, não tem nada de errado aí não. Irmãos ou igrejas. Então minha estrutura, minha logística, ela pode ser grande, mas ela também é adaptável a qualquer tipo de contexto. Se eu tenho 30 pessoas na minha equipe, um grande festival pode levar as 30, mas uma pequena, média igreja só pode levar 5. Então a minha própria estrutura logística, ela é adaptativa. Ela pode responder uma mega igreja, como ela pode responder a uma... Galera, eu tenho banda, Better Sounds. A gente inclusive está trabalhando em novos projetos. E a gente pensa muito nisso. Vamos servir as igrejas, né? Com custo mínimo. Tem igrejas que, infelizmente, não podem fazer o custo mínimo. E aí não é culpa delas. Às vezes é a situação da igreja. Mas às vezes a gente também não pode ir lá num custo mínimo. Porque às vezes a gente nem tem o recurso para investir na nossa própria ida. Não somos uma banda grande, estamos começando agora. Um dia talvez Deus nos dê o privilégio, se Deus quiser, nos dará o privilégio de a gente bancar para abençoar aquela igreja, mas ainda não foi possível. Mas não, pelo menos no nosso caso, e eu sei que muitas bandas são assim também, bandas sérias, cristãs sérias, ministérios sérios, pregador é mais fácil levar só o cara, não tem outros equipamentos, né? Mas bandas é mais caro. E às vezes é impossível, é inviável, simplesmente inviável. É inviável, você não tem nem condição de ir até lá, certo? Então, nesses casos, não é culpa nenhum nem de outro. É simplesmente o momento ainda não chegou de você poder abençoar ou de você poder ir até lá. Igreja de médio e pequeno porte. Baseado nisso, talvez a grandiosidade da minha estrutura, Jesus me pediu. E eu posso, ao invés de ter uma agenda do reino de Deus baseado na agenda de Deus, eu estou vendo de lobby. De grandes em grandes eventos, de grandes e grandes igrejas, de grandes e grandes convites, esquecendo que o Evangelho é uma festa para os pequeninos de Deus que o nosso dinheiro não compra, como canta uma banda cristã que eu gosto muito. Então a gente pode estar entrando no automático, sabe onde o negócio funciona, sabe onde está a grande... E isso aqui acontece muito, tá? Eu também já trabalhei com artistas e tal. Acontece muito isso aqui. O artista que eu trabalhei, nunca vi isso acontecer, mas eu sei de histórias, já fui pra estrada, já vi muita coisa. E de fato acontece, tá? Tem gente que sempre toca nos mesmos eventos grandes todo ano, então faz um circuito de eventos. Aí quando começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, estrutura um escritório para continuar fazendo o lobby. O lobby que ele falou é o cara do escritório liga para aquele evento já e para reservar a data daquele artista já pro ano que vem. Aí pega o dinheiro, faz um projeto grande, contrata um compositor, bota uma música top, né? Quando é o pregador, trabalha a rede social. E aqui, galera, nada dessas coisas é ruim em si, mas cuidado para não se perder, tá? Eu vou parar por aqui, né? Você pode assistir o restante do vídeo aí
Eu vou deixar na descrição. Mas é basicamente isso. Não é errado a questão do custo. Não é errado. Nem sempre, quando tem custo, vai ter cobrança, né? Eu, particularmente, quando for pregar, nunca cobro para pregar o evangelho, pregação. A única coisa que eu peço é o traslado, porque às vezes eu nem tenho para mim, de fato, né? E aqui não é dourando a pílula, irmãos. A situação, às vezes, é inviável você ir para certos lugares. Mas se as pessoas fazem tanta questão daquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, eles, muitas vezes, se esforçam para pagar e tá tudo certo. E se eles quiserem abençoar com uma oferta depois, glória a Deus. Eu nunca cobrei. Tenho a minha consciência limpa diante de Deus, nunca cobrei para pregar o evangelho. Na questão da banda, cobramos pedimos, melhor dizendo, a gente não exige. Cobrar é exigir, né? A gente não exige, mas diz assim, olha, o nosso custo, nós temos um custo para que a nossa passagem seja minimamente, haja a mínima garantia de qualidade. Então, o custo do técnico de som e tal, tudo certo. E aí, às vezes é só isso, e a gasolina, só isso. E aí, quando Deus vai abençoando, se o cara quiser dar já recebemos boas ofertas, graças a Deus. E é isso. Então, pessoal, esses são os critérios, esse é o cuidado. Cuidado para, como ele falou aqui, não comprar os pequeninos de Deus, que não se compram. E, baseado nisso, eu acho que a gente consegue, sim, viver do altar sem depenar, sem explorar, sem roubar o povo de Deus, certo? Mas você pode discordar de mim. Então discorda aí nos comentários, deixa sua opinião, né? Você pode aí deixar o like ou dislike. Se inscreva no canal se você gostou, manda esse vídeo para alguém, ative as notificações. Que Deus te abençoe e até a próxima.